Capítulo 6. Filha mais velha, do meio, caçula ou única. Todas somos moldados e definidos pela experiência da vida. E a construção pessoal exige tempo. Mesmo que passamos por lutas ou decepções em qualquer área, há algo que jamais deve ser questionado. Já nascemos femininas. A cultura pode distorcer essa essência, mas o óbvio permanece incontestável. Para entender nossa construção como seres humanos, é essencial voltar ao início, ao seio familiar, onde tudo acontece e se forma. Nesse contexto surgem perguntas importantes. Como é a sua relação com seus irmãos? Como a ordem de nascimento influencia a sua vida? As diferenças entre você e seus irmãos reflete a beleza da singularidade de cada um ou esconde a competitividade velada? Essas respostas moldam profundamente suas relações com os outros. Em minha busca por conhecimento, realizei estudos sobre importâncias das fratrias, nome técnico para as relações entre irmãos, e suas influências ao longo da vida. Há mais de 20 anos desenvolvi uma pesquisa técnico-científica sobre o assunto, publicada em artigos e revistas especializadas, mas somente agora, para esse tempo, resolvi abri-las com mais detalhe nesse livro. Hoje, após décadas de aplicação prática, cheguei a conclusões reveladoras, que explorarei nesse e nos próximos capítulos. Relacionamentos saudáveis entre irmãos geram benefícios que vão muito além do vínculo familiar, impactando diretamente sua vida e dos seus filhos. Em contrapartida, relações conflituosas e distantes criam lacunas difíceis de preencher, afetando diversas áreas da convivência. Por isso, reatar os laços fraternos é essencial, pois eles não apenas fortalecem os vínculos familiares, mas também contribuem para o sucesso de outros relacionamentos pessoais muito além do que você imagina. Laços fraternos e o impacto ao longo da vida. Os psicólogos da terapia familiar, como Edith Tillmans e James Dobson e Marcel Ruffo, passaram a se interessar pela dinâmica das relações fraternas, ao perceberem que quando uma criança começava a fazer progressos na terapia e diminuir os sintomas, outra da mesma família passava a apresentar questões a serem tratadas. Até aí, tanto os teóricos quanto os leigos estavam olhando apenas as relações de casal e dos pais com filhos, mas a influência das fratrias provou ser mais significativa do que se imaginava. É no convívio com irmãos e familiares que o que eu começava a se formar, definindo o perfil e os papéis de cada pessoa desempenhará ao longo da vida. O vínculo fraterno se constitui, teoricamente, em um dos vínculos que mais tem poder emocional no modelar a história dos relacionamentos futuros com outras pessoas, tais como amigos, pais, colegas de trabalho e, acredite, até no casamento. Isso significa que muitos dos adjetivos que cada irmão vem a ter, positivos ou negativos, terão influência nos papéis que irá desempenhar em seus relacionamentos futuros, principalmente no contexto conjugal. Uma das primeiras perguntas que faço ao ouvir um casal é sobre a ordem de nascimento. Muitas vezes nem preciso perguntar. Pela queixa apresentada, já consigo identificar se são filhos mais velhos, do meio, caçulas ou únicos. Por exemplo, quando um filho primogênito se casa com uma também primogênita, ambos tendem a assumir responsabilidades e serem proativos. Já uma irmã que desempenhou o papel de pai ou mãe devido à ausência de um dos pais, geralmente se torna líder e tende a escolher cônjuges que se ajustem ao seu estilo, o que não é positivo. Ao longo da vida, a proximidade e a dinâmica entre irmãos mudam, refletindo os ciclos das várias fases pelas quais passam. Na infância, predomina a alternância entre cooperação e rivalidade. Na adolescência, as transformações e conflitos são mais intensos, e na vida adulta ocorre o reequilíbrio, com as relações muitas vezes sendo fortalecidas pela união. O estudo desses vínculos familiares é essencial para compreender como as relações fraternas influenciam a vida emocional e relacionamentos futuros. Rivalidade entre irmãos. A rivalidade entre irmãos raramente acontece sozinha, e é importante compreender por que eles podem se tornar o melhor amigo ou o pior inimigo. Quando um novo irmão chega, é natural que o mais velho reagir com agressividade ou regressão, que tende a diminuir com o tempo. No entanto, o caçula, quando cresce, também sente ciúmes e admira o mais velho, muitas vezes copiando. Os ciúmes podem ser recíprocos quando o mais velho sente que os pais preferem o caçula e o menor inveja a liberdade do irmão maior. Esses sentimentos podem se intensificar na adolescência, caso um acredite que é menos amado que o outro, criando um cenário mais explosivo. Além disso, cada filho clama por ser visto de forma única. Os pais precisam valorizar os talentos individuais deles para incentivar o crescimento de todos e evitar maiores problemas. A rivalidade surge quando os irmãos buscam ser vistos de forma singular perante os olhos dos pais e, por isso, muitas vezes adotam inconscientemente atitudes opostas ao outro. Se um se torna mais extrovertido, o outro fica mais introvertido. Ou quando um é mais paternalista, o outro se torna mais infantil. Isso acontece para que cada um tenha um lugar extraordinário no seio da família e para que o brilho de cada um seja apreciado aos olhos dos pais. Não foi assim em sua casa? Os filhos tendem a ser mais cooperativos entre si em famílias onde os progenitores não têm a ideia rígida de que eles nunca podem brigar. Contudo, é importante que os pais se lembrem de que, mesmo nos momentos difíceis, os conflitos podem contribuir para o crescimento de todos. Isso também acontece no momento da punição, especialmente quando um filho é mais agitado que o outro, mais quieto. Pais que aplicam os mesmos castigos podem não obter os resultados desejados, pois, para o extrovertido, ficar no quarto pensando sobre suas ações pode ser uma punição eficaz. No entanto, para o introvertido, essa mesma medida pode ser vista como um prazer. Mesmo assim, ainda que os irmãos costumem se bater ou discutir, eles também se aborrecem com a ausência um do outro e formam uma defesa contra agressões exteriores. É uma regra velada, onde eles reconhecem que podem brigar, mas caso algum colega de escola os ameace, os irmãos tendem a assumir mútua defesa e se unem como forma de equilibrar o sistema. Dobson, 2006, aprofunda essa ideia ao realizar o estudo com 35 mil pais para investigar por que algumas crianças demonstram comportamentos mais desafiadores enquanto outras não. O autor ilustra essa diferença com o exemplo da criança geniosa, que frequentemente precisa de disciplina rigorosa e é alvo de inúmeras repreensões e sermões. Um contraste, seu irmão mais comportado, o queridinho da mamãe, aparenta quase polir uma auréola enquanto desfruta da aprovação incondicional dos pais. Mesmo assim, o comportamento moralmente correto é que sempre precisa ser valorizado.
Em famílias com apenas 2 filhos, a diferença pode ser ainda mais declarada, pois não há um terceiro membro para suavizar a tensão. Cada filho tenta ser precioso aos olhos dos pais e faz isso tentando afastar o outro e dedicando-se a ser ainda melhor. Quando esses ajustes são bem manejados, eles seguem se dando bem nas fases seguintes da vida, justamente porque aprenderam a respeitar as características de cada um. Do contrário, conflitos viram um ciclo vicioso. Na verdade, a relação entre irmãos não se deve ser vista como que manda e o outro obedece, pois eles são do mesmo nível hierárquico. Se isso não for respeitado, pode surgir competição, rivalidade, distanciamento emocional e sentimento de inferioridade. Quais adjetivos você recebeu em sua família de origem? Adjetivos familiares, que muitas vezes surgem como rótulos em nossa vida, costumam refletir as experiências dos próprios pais em suas famílias de origem. Eles projetam sobre os filhos as memórias que têm dos papéis que ocuparam, como os mais velhos, do meio ou caçula. Por exemplo, se você tem um irmão mais sério, estudioso e compenetrado, é provável que seja o primogênito. Se há um irmão tipo relações públicas e cercado de amigos, ele provavelmente é do meio. E o caçula, que frequentemente é o centro das atenções, tende a ser o mais protegido. Geralmente é o que menos recebeu castigo e o que mantém a período de infância ao longo da vida. Características do primogênito. O filho mais velho é o depositário de todas as expectativas realizadas e não realizadas dos pais. É nele que é apostada a honra e o nome da família, deixando o primogênito em uma situação delicada, devido ao excesso de pressão. Mesmo assim, o primogênito lida com isso de maneira surpreendente. O mais velho é um bom observador, na fratria, tem a função essencial de manter a memória da família. O primogênito garante, de certa forma, e sem sabê-lo, uma nova estrutura familiar presente e futura. Antigamente, ele recebia a herança, direito da primogenitura. Hoje, continua a ser sensível às delegações de poder, ao recebimento de legados afetivos e à transmissão de valores familiares. Às vezes, ele acaba sendo vítima dos ideais familiares que certos pais projetam justamente durante a sua adolescência. O primogênito tende a estar mais sintonizado com os valores adultos e, geralmente, é mais dependente da família. Isso significa que ele pode adotar os valores do lar em detrimento dos seus próprios, além de dar grande importância à aprovação dos pais. Essa tendência também se aplica aos filhos únicos. O primogênito normalmente anda e fala mais cedo, em parte devido ao zelo excessivo dos pais inexperientes. Essa atenção especial pode fazê-lo sentir-se importante no mundo, enquanto os irmãos mais novos geralmente enfrentam um ambiente mais descontraído. Com isso, o primogênito desenvolve características como responsabilidade, confiabilidade, perfeccionismo e conservadorismo. No entanto, o perfeccionismo frequentemente o coloca em um ciclo de autoexigência, gerando frustrações. Ele pode ter dificuldades em pedir desculpas, pois luta para admitir seus próprios erros. Para crescer, o primogênito precisa aprender a superar o perfeccionismo, aceitando tanto a si mesmo quanto os outros como são. Rufo, 2003, aconselha os pais a permitirem que o primogênito viva plenamente sua infância, com direito a medos, cansaços e fantasias, evitando sobrecarregá-lo com responsabilidades que podem gerar distúrbios futuros. Ele destaca também que, enquanto o irmão mais velho tende a oferecer bons conselhos e guardar troféus que simbolizam conquistas familiares, a irmã mais velha, com seu vínculo afetivo único, preserva as tradições e memórias, mantendo objetos que remetem à maternidade e à história familiar, como receitas e itens pessoais das gerações anteriores. Características do filho do meio. O filho do meio desenvolve habilidades excepcionais de negociação, resultado de sua posição entre o mais velho e o mais novo, o que exige que se comunique com ambos de forma habilidosa. Ele frequentemente atua como mediador, adaptando-se a diferentes situações de forma brilhante. O filho do meio sente-se prensado entre um irmão grande e outro pequeno. Em geral, possui aptidões brilhantes como negociador na família profissional, e isso é explicado pelo fato de estar dividido entre 2 tipos de cumplicidade, que pode de uma hora para outra transformar-se em rivalidade. Ele busca proximidade com o mais novo, imitando comportamentos semelhantes para criar uma conexão, enquanto tenta também estabelecer laços com o mais velho, aspirando-se parecer-se com ele. Quer, por exemplo, participar de jogos que ainda lhe são acessíveis, já que não sabe ler, ao mesmo tempo em que pede para ir à escola, embora não consiga abandonar seu ursinho nem por alguns minutos. Filhos do meio geralmente vão para os extremos, ou solicitam ser território de uma forma clara e abrupta e transitam na borda da invisibilidade. Lehmann afirma que o filho do meio tende a fazer amizade facilmente e é muito leal aos relacionamentos. São, em geral, os parceiros conjugais mais fiéis, tendo baixos índices de infidelidade. Entre as características mais comuns do filho do meio está o fato de questionar as regras familiares, onde muitas vezes apresenta um sintoma comportamental, justamente por ser sensível às coisas que acontecem ao seu redor. Apoia-se e espelha com o mais velho e nos pais e mantém firmemente a opinião sobre aquilo que acha certo. Sente-se responsável por avisar quando algo não está bem, tanto na família quanto na área profissional e pessoal. Geralmente, podem levar a vida com certas dificuldades caso não filtrem o excesso de estresse que afeta sua rotina. Tendem também a avaliar-se segundo o grupo pensa, mesmo aparentando ter a própria opinião que lhes parece ser irretocável. É bem característico o filho considerado sanduíche desejar negociar um problema hipotético, antes mesmo de tornar real. Ainda assim, é muito persistente e, quando surge um problema, trabalha com afinco para resolvê-lo, mesmo não apreciando situações difíceis. Graças à sua diferença de idade com o mais velho, ele não tem outra escolha a não ser se mostrar-se inventivo e buscar ocupar seu lugar. Característica do filho mais novo. O filho mais jovem geralmente encara a vida com leveza, mesmo em dificuldades. Muitas vezes ele é charmoso, jeitoso na fala e pouco inclinado a responsabilidades. Sua chegada marca o fim da linha dos pais, que já
têm maturidade para reconhecer que ele é o último e por isso frequentemente cercam de cuidado e mostram mais indulgentes devido ao cansaço decorrente na criação dos mais velhos. As atenções e gestos afetuosos dos pais para um caçula deixam os outros filhos com raiva, causando brigas porque inconscientemente adorariam enroscar-se na mãe ou rolar com o pai como antes, mas agora com os braços grandes e pernas compridas seriam constrangedor. O exemplo de José do Egito, Gênesis 35, 37 ao 50. O caçula provoca mudanças na dinâmica familiar e tende a ser mais desprendido, buscando quebrar regras e ainda que sinta dificuldade em se afastar do núcleo da lealdade aos pais. São capazes de compensar qualquer desconhecimento com charme. O irmão caçula tem uma vantagem enorme sobre os filhos únicos. Ele tem uma referência para construir o futuro, pois o ato de ter mais irmãos capacita naturalmente para a vida. Pesquisas como Frank apontam os caçulas como agentes de mudança, diferentemente dos primogênitos, que mantêm o status quo. Enquanto os filhos do meio destacam pela criatividade em negociações, os caçulas tendem a atrair atenção e buscar o que querem, mesmo sem grande disciplina. Seu jeito, porém, desarma qualquer um e torna divertidos e queridos nos ambientes. Acostumados a depender dos mais velhos, os caçulas precisam de incentivo para se tornarem independentes. No casamento, podem delegar tarefas ao parceiro, exigindo ajustes no convívio. Apesar das rivalidades, o caçula frequentemente valoriza o mais velho, usando-o como referência para o futuro. Sua natureza impulsiva e despreocupada reflete uma atitude de que faça agora, pense depois. Características que capacitam a enfrentar a vida de forma adaptável e otimista. Em geral, o caçula não é mal intencionado ou maldoso. É um indivíduo divertido e despreocupado, e que muitas pessoas gostam de ter por perto. Filho único, mitos, realidades e singularidades. O filho único é comparado com o primogênito amplificado, apresentando características similares, mas em um grau 3 vezes mais acentuado, impondo padrões elevadíssimos para si mesmo, as quais leva para o casamento e a paternidade, sendo extremamente confiável e consciente. Apesar de mitos antigos que o consideravam egocêntrico e mimado, pesquisas recentes desmentem essa realidade e mostram que muitos filhos únicos possuem grande iniciativa, sólida autoestima e são bem-sucedidos, como Steve Allen, Brooke Shields e Dr. James afirmam.